vocês precisam depois aceitar aí no computador de vocês. Sejam todos bem-vindos, né? E que seja o início de um estudo bem amoroso. Vai ser feito tudo de forma muito simples, para que todo mundo possa ficar bem à vontade, né? Que todos nós possamos se sentir realmente conectados, né? Da melhor forma, ok? E como já são 9:02, nós vamos manter a pontualidade. À medida em que alguém for entrando, eu vou autorizando a entrada, né? Que eu deixo sempre na sala de espera, justamente porque eu uso para atendimento clínico, né? Então, a pessoa fica sempre na sala de espera para não ter ninguém mais além do paciente na sala. Mas eu vou autorizando a entrada aqui, mas nós vamos ser pontuais. 9 horas nós vamos começar, ok? Então, Tiana, onde tu está lá no cantinho, deixa eu te ver. Eu acredito que seja interessante começar pelo prefácio, né? Para a gente compreender de que forma esse livro foi concebido, qual a visão do Bert, qual a introdução que ele dá, e aí nós vamos seguir. Podemos iniciar? Podemos. Por mim, Vamos lá. prefácio à edição brasileira. Estou certo de que este livro ajudará muitas famílias a encontrar a solução para os problemas que sempre lhes pareceram insolúveis. Então, o amor poderá unir de novo todos os membros da família. O dia a dia de muitas famílias mostra que não basta que nos amemos reciprocamente. O amor também precisa de uma ordem para que possa se desenvolver. Essa ordem nos é pré-estabelecida. Somente quando sabemos algo sobre as ordens do amor é que podemos superar os obstáculos que, apesar da boa vontade de todos os envolvidos, muitas vezes se colocam no nosso caminho. Este livro mostra em muitos exemplos o caminho que leva até lá. Alegra-me que também no Brasil e em Portugal estejam sendo oferecidos muitos cursos onde os participantes podem configurar suas famílias. Assim, eles experimentam de forma imediata como atuam as ordens do amor e como podem aplicar essas experiências à situação das próprias famílias. Para aqueles que ainda não têm essa possibilidade, este livro indica o caminho para entenderem o que é decisivo e o realizarem por si mesmo. Newton Queiroz traduziu este livro para o português com muito cuidado e profundo conhecimento de seus contextos. Agradeço a ele pela tradução e agradeço a Ricardo Riedel por ter acolhido este livro na programação editorial da Cultrix. Desejo, caros leitores, que este livro traga bênçãos para vocês e suas famílias. Bert Hellinger, janeiro de 2002. Introdução. No decorrer dos últimos anos, este livro se converteu numa obra que, ultrapassando em muitos limites da psicoterapia, oferece ajuda a muitas pessoas na vida cotidiana. Assim, depois de sua 5ª edição, chegou o momento de fazer uma revisão deste livro, levando em conta o crescente número de leitores. O texto foi reformulado e, em algumas partes, ampliado. Um novo capítulo sobre o caminho do conhecimento mostra como um olhar sem preconceitos para a realidade nos proporciona a intuição liberadora e curativa. O tema deste livro são as ordens pré-estabelecidas para o amor nas relações humanas. Seu conhecimento é necessário para que sejamos bem-sucedidos neste amor. O amor cego e inconsciente, que desconhece essas ordens, frequentemente nos desencaminha. Mas o amor que as conhece e respeita, realiza o que almejamos, produzindo em nós e ao nosso redor efeitos benéficos e curativos. Este livro reproduz textualmente, se bem que de forma abreviada, 3 cursos terapêuticos. O primeiro deles versa sobre os envolvimentos sistêmicos e sua solução. Foi um curso de vivência pessoal e aperfeiçoamento, aqui reproduzido praticamente na íntegra. Ele introduz
ao trabalho com as constelações familiares, ajudando a revelar o que nos enreda nos destinos de outros membros da família e do grupo familiar, bem como os efeitos desses envolvimentos. Traz à luz, sobretudo, quando, como e de acordo com que leis é possível desprender-se de tais enredamentos. Manifesta-se aí que na família e no grupo familiar existe uma necessidade de vínculo e de compensação, partilhada por todos, que não tolera a exclusão de nenhum membro. Quando ela acontece, o destino dos excluídos é inconscientemente assumido e continuado por membros subsequentes da família. É isso que entendemos aqui por envolvimento. Esse parágrafo eu queria só comentar que eu grifei todo ele, que eu achei bem. Quando, porém, os membros remanescentes reconhecem os excluídos como pertencentes à família, o amor e o respeito compensam a injustiça que foi cometida contra eles, e seus destinos não precisam ser repetidos. É isso que chamamos aqui de solução. O envolvimento sistêmico obedece a uma ordem que estabelece que algo nefasto seja espiado por meio de algo nefasto e que os pequenos inocentes paguem e expiem pelos grandes culpados. Por outro lado, a solução obedece a uma outra ordem que atende, de forma salutar, à necessidade de vínculo e de compensação. Ambas são ordens do amor, sendo que a primeira causa infortúnios e a segunda proporciona a cura. O segundo curso foi dirigido a profissionais da área de orientação familiar. Dele foram selecionados os trechos que mostram qual é o lugar dos filhos que perderam um dos pais, ou ambos, e as consequências que advêm quando os pais entregam filhos para adoção ou quando estranhos adotam uma criança sem necessidade. O terceiro curso foi dirigido a doentes, terapeutas e médicos. Nele, os pacientes configuraram suas famílias de origem ou atuais, diante de centenas de observadores participantes. Esse trabalho tornou visível para as pessoas diretamente envolvidas, assim como para os colaboradores e espectadores, aquilo que na comunidade de destino constituída pela família e pelo grupo familiar provoca doenças graves, acidentes ou suicídios, e o que pode reverter tais destinos. Este livro é, em vários sentidos, um guia. Em primeiro lugar, reproduz literalmente os cursos terapêuticos selecionados, permitindo que o leitor participe da busca de soluções como se estivesse pessoalmente presente, e talvez que também encontre caminhos para superar as próprias crises e a cura para doenças condicionadas pela alma. Em segundo lugar, apresenta e esclarece importantes procedimentos terapêuticos. Isso se aplica, sobretudo, às constelações familiares, que de forma simples trazem à luz envolvimentos e mostram soluções. Aplica-se também à retomada do movimento amoroso para a mãe ou o pai, o que possibilita a cura ou o abrandamento de medos e danos sofridos por causa de uma prematura separação ou perda dos pais. Em terceiro lugar, quem, além disso, se interessa também pelo caminho do conhecimento, que conduz à percepção das ordens aqui descritas, poderá experimentar em si mesmo, na leitura deste livro, que a intuição liberadora e curativa, que nasce do simples olhar centrado, fulgura de repente como um raio na escuridão e atinge o alvo. Psicoterapia fenomenológica. Foram alterados os nomes dos participantes e eliminadas as indicações de lugares. As constelações familiares são graficamente registradas em todos os seus passos. Capítulos intermediários esclarecem os procedimentos terapêuticos e descrevem os padrões recorrentes, eventualmente contando histórias ou agregando pontos dispersos. A entrevista no final do livro, Perguntas a um Amigo, contribui para melhor entendimento da prática aqui descrita. Ela mostra as diversas etapas de minha evolução como terapeuta e esclarece as instituições e os propósitos que estão por trás dos procedimentos mais importantes que, de outra forma, ofereceriam a algumas pessoas dificuldade de compreensão. Finalmente, desejo que esta leitura lhes proporcione alegria, o reconhecimento das ordens do amor e a segurança de que,
Conhecendo essas ordens alcançarão êxito nesse amor. Bert Hellinger. Bem, aqui vamos fazer uma paradinha. Eu gostaria de pontuar nessa primeira leitura algumas coisas que eu considero bem significativas e que, por terem sido ditas pelo próprio Bert, eu acredito que seja muito importante que nós levemos em consideração no decorrer da nossa caminhada. A primeira delas, que me chamou muita atenção desde a primeira vez que eu li esse livro, é que nesta edição que nós estamos lendo, o texto já foi reformulado, né? Em algumas partes ampliado. O que o Bert diz com isso? Que aquilo que está vivo está em constante transformação. Então, eu percebo que embutido nessa frase, né, ele nos deixa o recado de que cada um de nós também pode, à medida em que vá vivendo, vá reeditando, né, alguns capítulos da nossa própria vida. E eu acho que isso é uma das coisas fundamentais quando nós olhamos para as ordens do amor, porque é através delas que nós podemos ter a percepção de onde o meu amor olha, para onde o meu amor olha. E através desse olhar, poder reeditar essa história. Uma outra coisa que também é bem chamativo para mim aqui é a questão de como o fato de conhecermos as ordens do amor, o conhecimento das ordens do amor, como nos permite sermos bem-sucedidos à medida em que nós as praticamos. E ainda tem aqui uma outra coisa que eu considero fundamental, que é quando ele coloca essa necessidade de compensação que o destino dos excluídos cria dentro da estrutura familiar. E de que forma, vocês vão olhar ali na página seguinte, né, na segunda parte que ela leu, quando ele diz que o envolvimento sistêmico pega algo nefasto e pega um inocente a serviço. E quando ele diz isso, ele não está dizendo, depois nós vamos ver no decorrer do livro, né? Ele não está dizendo que o sistema toma esta pessoa a serviço. Ele está dizendo que essa pessoa inocente se coloca a serviço. Então, quando nós podemos ter essa percepção adequada dentro das ordens do amor, nós conseguimos assumir a nossa própria responsabilidade e não imputarmos a responsabilidade para algo que aconteceu. Eu consigo olhar para isso e me desidentificar. Então, essa é uma das coisas que eu acho mais importantes, assim, nessa abertura do livro, né? Também é fundamental que a gente perceba, quando ele diz aqui, ó, foram alterados os nomes dos participantes e eliminadas as indicações de lugares. Vocês percebem como ele tem o cuidado, a sutileza de manter a privacidade das pessoas, de respeitar a história de cada um. Parece uma coisa tão simples, né? Botar no livro, ele está lá na Alemanha, né? O livro está sendo tratado aqui no Brasil, ele poderia, quem sabe, ter ficado com os nomes originais. Mas vocês percebem que um terapeuta de verdade, ele tem um cuidado com os pequenos detalhes. Ele cuida do nome, ele cuida do lugar, ele respeita cada história, cada passo que essa pessoa deu. E para nós que estamos começando nessa caminhada, isso é fundamental, porque isso fala do respeito, da privacidade, da ética, que é algo tão fundamental quando se trata de uma outra pessoa. E ainda ele coloca, né, mostrando as diversas etapas da minha evolução como terapeuta. Gente, vocês percebem que quem está falando aqui é Bert Hellinger. Não é uma sayonara. E mesmo assim,
ele se coloca num processo de evolução como terapeuta. Vocês percebem a humildade que tem por trás dessa fala? Se colocar neste lugar de pequeno, se colocar nesse lugar de quem está aprendendo, de um aprendiz, nos deixa num caminho seguro como terapeutas. Certo? Eu não sei se alguém gostaria de acrescentar algo, Dani. Sim, tu falou assim um verdadeiro terapeuta, né? Uma das coisas que eu acho fundamental da nossa formação é essa consciência de que nós precisamos conhecer e respeitar nossa intuição, nos colocar sempre como aquele que não sabe e respeitar um campo, uma história familiar, um amor entre essas pessoas, a dor que tem entre essas pessoas. Isso é muito grande, muito maior que o terapeuta. E o terapeuta precisa olhar isso assim com, eu não diria assim, não sei se isso é humildade ou é uma noção do seu tamanho. É uma noção do quanto a gente é pequeno mediante a história de vida das pessoas. Os amores, as dores, as tragédias, são coisas muito gigantescas isso. E assim como alguém falar das dores da minha família, essa pessoa tem que ter muito cuidado para falar, porque é da minha família, só quem sabe e sente é a minha família, né? Isso é muito importante, a gente vai trazer isso assim durante toda a formação, para que cada pessoa saia dessa formação diferente de muitos terapeutas que tem por aí, que eu tenho visto coisas muito feias de pessoas que falam com propriedade que a dor na perna esquerda é tal coisa. Eu não gosto disso. A dor na perna esquerda precisa ser olhada no campo, porque pode haver surpresas aí, né? Isso, vamos continuar, Fábio? Abi? Boas essas colocações aí da Sayonara e do Dani, né? Dentro disso aí também é só para a gente se dar continuidade, assim, só uma pequena colocação ali, né? Que como que ele chegou, as conclusões que ele chegou nesse livro, né? Que ele fala lá no início, através desses seminários. Não foi uma coisa da cabeça dele, ele estudando. Então foi na prática, né? Foi na prática das constelações que ele foi chegando a essas conclusões da existência dessas ordens. Então, isso reforça isso que o Daniel falou, de que uma dor na perna é tal coisa, o lado direito é tal coisa, o lado esquerdo é tal coisa. Tem as indicações, tem, mas é ali mesmo, no campo, que a gente consegue ver. E foi assim que ele fez, que ele foi chegando a essas conclusões. E se a gente pega um livro como esse, pega um dos últimos livros dele, vai ver que ele já evoluiu um tanto, né? Coisas que ele dizia nesse, e alguma dureza até que existe nesse, a gente já não percebe mais lá na frente, né? Então, tudo é uma evolução também. E outra coisa que ele diz, né, que tanto a coisa acontece uma coisa nefasta, né, e alguém inocentemente se coloca a serviço ali e faz uma coisa nefasta também, né? Ou faz uma coisa boa para equilibrar. Tudo são ordens do amor. Tudo são ordens do amor. Então, é as duas faces da mesma moeda, né? Eu vejo que nos coloca assim no lugar de agentes da nossa própria história. E sim, nós estamos atrelados a um sistema, nós sofremos, sentimos a consequência de coisas acontecidas no passado dentro do nosso sistema, mas nós temos o nosso livre-arbítrio de agir de uma maneira diferente, de buscar essa compensação de uma forma positiva e não negativa. Essas duas colocações, porque vocês já colocaram super bem as coisas. Vamos em frente. Vamos seguir então, Tiana. O Deroni quer falar alguma coisa? Ele está chegando agora. Seja bem-vindo. Já estou há uns minutos, mas tá tudo bem, nada a acrescentar por enquanto. Ok, então vamos seguir, Tiana. Vamos. A compreensão por meio da renúncia.
Para começar, uma história. O conhecimento. Alguém se decide, afinal, a saber. Monta em sua bicicleta, pedala para o campo aberto, afastando-se do caminho habitual e seguindo por outra trilha. Como não existe sinalização, ele tem de confiar apenas no que vê com os próprios olhos diante de si e no que mede com seu avanço. O que o impulsiona é, antes de tudo, a alegria de descobrir. E o que para ele era mais um pressentimento, agora se transforma em certeza. Eis, porém, que o caminho termina diante de um largo rio. Ele desce da bicicleta. Sabe que, se quiser avançar, deverá deixar na margem tudo que leva consigo. Perderá o solo firme, será carregado e impulsionado por uma força que pode mais do que ele, a qual precisará entregar-se. Por isso hesita e recua. Pedalando de volta para casa, dá-se conta de que pouco conhece do que poderia ajudar e dificilmente conseguirá comunicá-lo a outros. Já tinha vivido por várias vezes a situação de alguém que corre atrás de outro ciclista para avisá-lo de que o paralama está solto. Ei, você aí, o seu paralama está batendo. O quê? O seu paralama está batendo. Não consigo entender, responde o outro. O meu paralama está batendo? Meu paralama está batendo. Alguma coisa deu errado aqui, pensa ele. Pisa no freio e dá meia volta. Pouco depois, encontra um velho mestre e pergunta-lhe como se melhor pôs. O mestre lhe responde: quando alguém para no caminho e não quer avançar, o problema não está no saber. Ele busca segurança quando é preciso, coragem e quer liberdade quando o certo não lhe deixa escolha. Assim fica dando voltas. O mestre, porém, não cede ao pretexto e à aparência. Busca o próprio centro e, recolhido nele, espera por uma palavra eficaz, como quem abre as velas e aguarda pelo vento. Quando a outra pessoa chega, encontra-o no mesmo lugar aonde ela própria deve ir, e a resposta vale para ambos. Ambos são ouvintes. E o mestre acrescenta: no centro sentimos leveza. O caminho científico e o caminho fenomenológico do conhecimento. Dois movimentos nos levam ao conhecimento. O primeiro é exploratório e quer abarcar alguma coisa até então desconhecida, para apropriar-se e dispor dela. O esforço científico pertence a esse tipo e sabemos quanto ele transformou, assegurou e enriqueceu o nosso mundo e a nossa vida. O segundo movimento nasce quando nos detemos durante o esforço exploratório e dirigimos o olhar não mais para um determinado objeto apreensível, mas para um todo. Assim, o olhar se dispõe a receber simultaneamente a diversidade com que se defronta. Quando nos deixamos levar por esse movimento diante de uma paisagem, por exemplo, de uma tarefa ou de um problema, notamos como nosso olhar fica simultaneamente pleno e vazio, pois só quando prescindimos das particularidades é que conseguimos expor-nos à plenitude e suportá-la. Assim, detemo-nos em nosso movimento exploratório e recuamos um pouco, até atingir aquele vazio que pode fazer face à plenitude e à diversidade. Esse movimento, que inicialmente se detém e depois se retrai, eu chamo de fenomenológico. Ele nos leva a conhecimentos diferentes dos que podemos obter pelo movimento do conhecimento exploratório. Ambos se completam, porém, pois também no movimento do conhecimento científico exploratório, precisamos às vezes parar e dirigir o olhar do estreito ao amplo, do próximo ao distante. Por sua vez, o conhecimento obtido pela fenomenologia precisa ser verificado no indivíduo e no próximo. Jana, vamos parar só um minutinho aqui. Eu gostaria de fazer uma colocação que eu acho que é bem importante. O que ele está dizendo aqui nesse trechinho? Porque é uma das coisas fundamentais para vocês compreenderem depois na próxima aula que vai ter o campo Processo.
o, o campo, o lugar vazio, né? Então, é a experiência que ele mostra aqui, a gente pode imaginar quando nós estamos andando e temos uma paisagem, e se nós ficarmos atentos aos detalhes, a flor, a cor da árvore, o formato daquela fruta, por onde essa estrada vai, que cheiro tem aquilo. Muitas vezes nós nos perdemos num desses detalhes que nos chama a atenção, e por ficarmos atentos a esse detalhe que nos chama a atenção, nós perdemos a visão do todo, não é verdade? Quando a gente está andando e fica prestando muita atenção numa coisa só, a visão do todo pode ser perdida. Então, sentir e perceber os detalhes é importante, é muito importante, mas não tomar o detalhe, a parte, pelo todo. Porque às vezes é como a Fábio disse antes, às vezes a dor na perna esquerda, ou o problema que tem na perna esquerda, pode ser algo com a mãe? Pode. Mas eu não posso ficar olhando para a dor na perna e só enxergar a mãe. Porque daí eu vou estar perdendo a oportunidade de ver algo mais além. Pode ser que essa expressão da mãe tenha algo a ver com algo mais atrás. E se eu me detiver num pequeno detalhe daquilo que eu olho, eu perco o fenômeno inteiro. Então, o lugar vazio do constelador é poder perceber os detalhes, levar em consideração os detalhes, mas não se aprisionar neles. Ok? Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, Fábio? Por isso que no trabalho de constelação não é necessário que a pessoa fale muito, né? Até é bom que não fale muito, porque distrai a atenção do constelador ali. Então, é mais fácil para o constelador quando a pessoa fala o que quer, o essencial. Claro, às vezes a pessoa está tão traumatizada que, muitas vezes, ela não foi nem ouvida, não, nunca conseguiu ser ouvida. Então, ali é o primeiro momento que ela consegue ser ouvida. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade também de não cortar a pessoa, embora o Hellinger cortasse, né? Mas tem outros consteladores que trabalham mais diretamente assim com trauma, né, como Franz Rupert, que ele coloca isso, né, e eu vejo que tem um cabimento, mas isso exige mais do constelador, porque ele aí tem que deixar a pessoa, pode deixar a pessoa contar a história que ela quer contar, que está sendo importante para ela, mas ele não pode se perder do essencial, do todo, porque no meio daquele monte de palavras que a pessoa está dizendo, pode surgir ali o que é o essencial. E por ali o constelador, então, começa o trabalho. Tem uma colocação. Eu acho importante a pessoa, quando a pessoa tem uma hipótese, né, que coloque que aquilo é uma hipótese, porque daí é uma forma até de consultar o cliente e dar a liberdade dele até de mostrar uma sintonia com aquela hipótese ou não, né? Ou trazer alguma outra coisa. Agora, se a pessoa diz, ó, tal coisa deve ser isso ou é isso, daí, se a pessoa tem alguma coisa que está vindo à tona, ela vai reprimir. Então, ela colocar, diz, olha, eu tenho uma hipótese, como é que você vê isso? Né? Sim, eu acho muito importante, no meu caso, deixo a pessoa falar e fico observando que às vezes ela está tentando burlar, ela está querendo conduzir o meu raciocínio, às vezes ela está só desabafando, meio perdida nas emoções, né? Eu costumo acolher e costumo não me deixar me envolver no que ela está me envolvendo, né? Fico puxando para minha mente para fora, procurando olhar o todo,
e depois eu ajudo ela a trazer as hipóteses que eu estou vendo, né? É bem tranquilo, penso eu, de fazer isso amorosamente, né? É como dizer assim, sim, pode falar que eu sei que está dolorido, que está sofrido, né? Mas o que a gente precisa é pegar a essência disso, né? O que eu queria colocar antes também é que como eu entendo que esse livro ele fala muito assim por não é bem uma parábola, mas ele fala com uma linguagem que exige uma compreensão. Que tal se a cada títulozinho, subtítulo desse, a gente trocasse um pouquinho assim de como que a gente compreende, né? Para que a gente possa assim juntar toda a nossa capacidade mental, que cada um aqui tem a sua percepção, e a gente possa ir, mesmo que a gente vá devagarinho, Uhum. fazendo assim bem digerido, bem mastigadinho cada pedaço, né? Para a gente conseguir assim pegar mais essência mesmo do que esse livro pode nos trazer, né? Não sei se vocês concordam. Pode ser, e também o pessoal perguntar, né? Se tiver Isso, alguma... isso, Perguntar ou até trazer colaborações também, né? isso aí. Seguimos então, Tiana. Ah, Dani, tu consegue? Isso. Oi, oi, Aí. Uhum. boa noite. Não, eu só queria fazer uma pergunta assim, vocês disseram o lado esquerdo seria a mãe e o lado direito seria as questões do pai, é isso? Em tese, isso? Isso. Depois, mais à frente, quando nós vamos estudar a questão do genossociograma, por exemplo, a gente vai, vocês já vão começar a estar treinando, né, as questões que vêm, do pai. A gente sempre coloca o pai atrás do nosso ombro direito e a mãe atrás do nosso ombro esquerdo. E assim sucessivamente. Os avós paternos na mesma colocação atrás do pai e os avós maternos na mesma colocação atrás da mãe. Então, esses lugares, eles realmente nos trazem informação enquanto consteladores, mas é uma informação que sempre precisa ser testada no campo. Porque o que importa é que aquilo que se mostra no fenômeno da constelação, que faça sentido para o cliente e não para o terapeuta. Ok? Entendi. Rogério? Poderia ser um pouco mais falada a questão do fenomenológico, que é uma expressão nova, né? E às vezes causa confusão isso também. Hum. Quem quer falar? Ô, Rogério, fala mais objetivamente assim do que tu do que tu tá falando. Eu digo até a explicação sobre o termo fenomenológico, o que que é isso, né? Mais especificamente. Posso falar? Claro, Fábio. Então, um cuidado que nós precisamos ter, eu sinto, né? Tudo que eu falar aqui é o que eu sinto, não que isso seja uma verdade absoluta, mas eu sinto, né, que existe uma confusão muito grande quando nós falamos dessa questão fenomenológica nas constelações. E foi muito boa a tua observação, Rogério, porque é neste campo que se transformam as opiniões a respeito daquilo que se mostra, né? Porque fenomenológico, da forma como o Bert coloca, é a forma que o campo expressa através do fenômeno que é trazer a informação daquele campo sobre o que esse campo vive, sente, percebe, reage, contém, certo? Quando muitas vezes uma formação muito breve e pouco aprofundada pode levar tanto o constelador quanto o paciente ou o cliente pode levar a uma procura de algo como um fenômeno. E aí a gente começa a ver, então, as constelações que são quase um teatro, né? Muito mais como uma expressão de arte do que como uma expressão
da informação que aquele campo contém. Então, o fenomenológico que o Bert coloca é a expressão da informação do campo morfogenético, que é o campo que se cria, que se forma quando nós abrimos uma constelação, quando nós abrimos o campo daquele sistema, seja ele familiar, organizacional, no direito, né, na saúde, seja qual for. Mas como sistema, ele contém um conjunto de informações. E essas informações, elas se mostram através de um fenômeno que é a expressão dessas informações, que é diferente, né, de, por exemplo, fazer uma constelação e aí o constelador receber uma informação do mundo espiritual que fulano de tal tem que fazer isso ou que tem que fazer aquilo, e isso realmente tira toda a força de uma constelação. Não é a proposta que o Bert traz, né, pelo menos não desta forma, né, e é muito importante que o terapeuta se perceba atuando dentro das informações que o campo traz, porque este é o fenomenológico. É trabalhar com a informação do próprio campo, não da mente. Por isso que a gente faz o cliente e também os representantes expressarem o que sentem, inclusive no corpo, né? E não o que eles pensam a respeito de. Eu, particularmente, se eu estou conduzindo uma constelação e o representante começa a dizer, eu acho que tu tem que fazer isso, né, eu já digo, não, só me diz o que tu está sentindo, mesmo que seja no corpo. Às vezes a pessoa, durante o processo fenomenológico, um representante pode expressar, por exemplo, que está sentindo uma forte dor no ombro, direito, esquerdo, né? E aí isso pode trazer uma grande informação, mas é o que ele está sentindo no corpo, o que ele está sentindo na emoção, e não na mente. Não sei se ajudou, Rogério. Alguém gostaria de complementar? Eu também vejo que tem gente que me pergunta, às vezes, se isso é um fenômeno espiritual, né? Eu entendo que não. Eu falo, olha, essa pessoa que sentou do meu lado, ela tem as informações do sistema dela, e assim como eu tenho do meu sistema, gravitando, né? Gravitando ao redor dela. Isso é um campo elétrico que tem ao redor dela, onde ali tem informações. E o fenômeno, da forma como eu vejo, é quando eu começo, pela intenção, sentir no meu aparelho. Esse é um aparelho que começa a sentir aquele influxo de energia daquele campo. Mas aí, mas essa pessoa está representando o meu pai, é o espírito do meu pai. Eu não entendo assim. Eu entendo que é a percepção do que o campo traz, a informação que o campo dela traz da vida do pai, das vivências do pai, das emoções do pai. Porque ela compreende na memória consciente o pai muito limitadamente. Mas no campo dela tem a presença de muita história do pai, do pai do pai, do pai do avô do pai, de vidas e vidas que estão ali vibrando, 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 né? Então, esse fenômeno não é uma coisa espiritual, da forma como eu entendo, né? Tem a questão da epigenética, da transgeracionalidade, né, que nós vamos estudar mais à frente, e que, através dessas ciências, a gente consegue ter uma percepção bem mais ampla e profunda sobre de onde vêm essas informações que o campo manifesta. Tem a questão dos neurônios espelho também. Então, tem toda uma parte da ciência que se dedicou a estudar mais profundamente de onde vem essa informação que forma o campo morfogenético, que forma o campo informacional. Fábio, tu queria colocar alguma coisa? Tu levantaste a mão. É só aqui que, quando ele fala no final aqui, né, que
Assim, detemos-nos em nosso movimento exploratório e recuamos um pouco até atingir aquele vazio que pode fazer face à plenitude e à diversidade. Esse movimento, que inicialmente se detém e depois se retrai, eu chamo de fenomenológico. Então, o fenomenológico, é essa diferença do exploratório, né? Que o movimento exploratório ele vai procurar ali os detalhes, as causas. E quando esse movimento de exploração se detém e se retrai, entra o fenomenológico. Aí é que se consegue perceber, através disso tudo que vocês falaram aí, né? Então, a maneira como eu aprendi e como eu procuro fazer, quando eu estou numa constelação, conduzindo uma constelação ali, conduzindo não, né? Facilitando uma constelação, que a coisa está meio embatucada às vezes, eu volto e sento no lugar ali do constelador, porque ali que eu consigo esse parar e retrair para poder perceber o todo. Então é um movimento assim sistêmico, fenomenológico esse. É só esse detalhe aí que Perfeito. Seguimos? O processo. No caminho fenomenológico do conhecimento, expomos-nos dentro de um determinado horizonte à diversidade dos fenômenos, sem escolha e sem avaliação. Esse caminho do conhecimento exige, portanto, um esvaziar-se, tanto em relação às ideias pré-existentes quanto aos movimentos internos, sejam eles da esfera do sentimento, da vontade ou do julgamento. Nesse processo, a atenção é simultaneamente dirigida e não dirigida, concentrada e vazia. A postura fenomenológica requer uma disposição atenta para agir, sem, contudo, passar ao ato. Ela nos torna extremamente capazes e prontos para a percepção. Quem a sustenta, percebe. Quem a sustenta, percebe, depois de algum tempo, como a diversidade presente no horizonte se dispõe em torno de um centro. De repente, reconhece uma conexão, uma ordem talvez, uma verdade ou passo que leva adiante. Essa compreensão provém igualmente de fora, é experimentada como uma dádiva e, via de regra, é limitada. Continuo? A renúncia. O primeiro pressuposto para alcançar essa compreensão é a ausência de intenção. Quem mantém intenções impõe à realidade algo de seu. Talvez pretenda alterá-la a partir de uma imagem pré-concebida ou influenciar e convencer outras pessoas de acordo com ela. Procedendo assim, procede como se estivesse numa posição superior face à realidade, como se ela fosse um objeto para sua subjetividade e não fosse ele, ao invés, o objeto da realidade. Aqui fica evidente o tipo de renúncia exigido de nós para abdicarmos de nossas intenções, inclusive das boas intenções. Além do mais, o próprio bom senso exige essa renúncia, pois a experiência nos mostra que frequentemente sai errado o que fazemos com boa intenção ou até mesmo com a melhor das intenções. A intenção não substitui a compreensão. A coragem. O segundo pressuposto para essa compreensão é o destemor. Quem teme o que a realidade traz à luz, coloca uma viseira nos olhos. E quem receia o que os outros vão pensar ou fazer quando diz o que percebeu, fecha-se a um novo conhecimento. Aquele que, como terapeuta, teme defrontar-se com a realidade de um cliente, por exemplo, a de que lhe resta pouco tempo de vida, transmite-lhe medo, dando-lhe a ver que o terapeuta não está à altura dessa realidade. Eu acho importante a gente fazer algumas colocações aqui. Primeiro, quando ele fala do processo, tem algo ali que é extremamente importante, principalmente quando nós estamos representando, né, fazendo parte de um campo, de uma constelação, que é quando ele diz
depois de algum tempo, se o movimento se mantém, então eu dou um passo adiante. E se não, eu me contenho. O movimento que tem força numa constelação não é um movimento, eu sinto que eu preciso virar para um lado, eu simplesmente pego e viro. Por quê? Porque daí eu posso estar sendo conduzido pela minha mente. Mas quando ele diz que o processo do caminho fenomenológico sustenta a percepção, eu sinto vontade de fazer um movimento e eu fico um pouco mais nesse lugar. Se esse impulso se mantém, então eu cedo a esse impulso. Então a gente fica o tempo inteiro na contenção e no próximo passo. E é dali que vem a força do movimento. É essa força que pode realmente levar o movimento adiante, né? Pode levar o movimento ao mais. E uma outra coisa que eu acho fundamental que ele coloca assim aqui é que a intenção não substitui a compreensão. E a compreensão, ela só consegue de fato vir quando eu permito essa renúncia de tomar algo como meu, de tomar algo como eu sei, como eu dou conta disso, né? Se eu consigo olhar e renunciar, a compreensão começa a se manifestar. E se não, fica tudo na intenção e na razão. E lembram que a gente conversou na última aula, né? Que o caminho mais longo para o ser humano percorrer é da mente para o coração, onde nós realmente temos a compreensão, sentimos, percebemos as coisas por um outro viés. E eu complementaria ainda, com relação ao assunto anterior que eu ia falar antes, me esqueci, na minha visão, eu compreendo que a constelação é sim uma manifestação espiritual, porque nós somos espíritos vivendo uma experiência aqui na Terra, e não o contrário. Mas ela não deve ser conduzida como um ato espiritual. Onde existir um ser humano, existe toda a questão emocional, psicofísica, espiritual desse grupo, né, que se apresenta. Se nós trabalharmos com famílias de religiões diferentes, eu aqui na região, eu trabalho muito com pessoas luteranas, evangélicas, espíritas, católicas, né? Tenho vizinhos aqui do lado da minha casa que são muçulmanos. Então, hoje, essa questão eclética, ela reúne pessoas. Então, é óbvio que se eu vou trabalhar num campo de constelação de uma pessoa que tem uma religiosidade forte, naturalmente a espiritualidade desse sistema vai se mostrar. Mas eu não vou conduzir a constelação dentro de uma ordem espiritual. Eu vou vou facilitar a constelação dentro de uma visão sistêmica, que é diferente. Eu vou respeitar as ordens do amor, embora dentro delas eu considere as crenças espirituais ou religiosas que a pessoa tenha. Não tem como eu atender uma pessoa ignorando a parte religiosa, né, ou espiritual que ela traga. Mas é diferente de fazer, por exemplo, uma constelação como se fosse uma incorporação mediúnica. Então, é preciso diferenciar isso, né? Acho que é Sim, isso que eu queria falar. disso que eu falei desse aspecto da gente achar que está representando o pai, estando incorporando, sentindo o espírito do pai, né? Mesmo porque E às vezes o pai está vivo, né, Dani? lógico, então, né? E aí acontecem muitas confusões nesse aspecto, entendeu? Que a gente tem que ficar alerta, né? Muito. Perfeito.
Mais alguma questão? Vamos lá. A sintonia, a ausência de intenção e de Deu uma travadinha? Falando, é. Deu uma medo travada, permite a Tiana. sintonia com... Ué, aqui para mim tá bom. É? Começa de novo a sintonia, por favor. Tá. A ausência de intenção e de medo permite a sintonia com a realidade como ela é, inclusive com o seu lado atemorizante, avassalador e terrível. Dessa maneira, o terapeuta fica em sintonia com a felicidade e a infelicidade, a inocência e a culpa, a saúde e a doença, a vida e a morte. Justamente por meio dessa sintonia, ele adquire a compreensão e a força para encarar o mal, e às vezes em sintonia com essa realidade para revertê-lo. Sobre este tema, contarei também uma história. Tá vendo de novo. Unidade. Travou? Aham. Deu? Travou. Agora deu. Diga-me o que é liberdade. Que liberdade? Perguntou-lhe o mestre. A primeira liberdade é a estupidez. Lembra o cavalo que, relinchando, derruba o cavaleiro só para sentir depois o seu pulso ainda mais firme? A segunda liberdade é o remorso. Lembra o timoneiro que, após o naufrágio, permanece nos destroços em vez de subir ao barco salva-vidas? A terceira liberdade é a compreensão. Ela sucede à estupidez e ao remorso. Assemelha-se ao caule que se balança com o vento e, por ceder onde é fraco, permanece de pé. Isso é tudo? Perguntou o discípulo. O mestre lhe respondeu: algumas pessoas acham que são elas que procuram a verdade de suas almas. Contudo, é a grande alma que pensa e procura através delas. Como a natureza, ela pode permitir-se muitos erros, porque está sempre e sem esforço substituindo os maus jogadores. Mas aquele que a deixa pensar recebe dela, às vezes, certa liberdade de movimento. E como um rio que carrega um nadador que se deixa levar, ela o leva até a margem, unindo sua força à dele. Fenomenologia filosófica. Só um pouquinho. Posso falar? Pode. Eu acho assim essa parte da sintonia assim muito interessante, né? Porque é quando o constelador se despe do seu querer, daquilo que ele acha que deveria ser o melhor para o cliente ali, e se coloca totalmente a serviço, né? É como um rio, né, ali que fala, né? Então, isso também vale para os representantes. Uma vez, eu e a Vânia, a gente estava facilitando uma constelação juntas, teve um período que a gente trabalhou juntas, e tinha uma senhora, uma senhorinha, ela tinha 80 anos, o Dani conhece a dona Silvia, e ela foi constelar, né? Foi constelada, tudo. Aí depois ela foi ser representante. E ela é uma pessoa muito amorosa. E ela sempre queria falar uma palavra amiga para as pessoas que estavam lá. Ela sempre queria auxiliar, né? E só que não é assim que funciona. E muitas vezes a gente, no lugar de constelador, a gente vê uma situação, às vezes muito difícil, como ele falou ali, né? No parágrafo anterior, né? Às vezes até uma questão de uma doença que vai tirar a vida da pessoa e não quer falar, não quer encarar aquilo, né? Mas a força vem pela verdade, na constelação a força sempre vem pela verdade. Mas eu vejo que é preciso a gente tomar um cuidado muito grande, porque a força vem pela verdade, mas a interpretação dessa verdade, a força não vem pela interpretação da verdade. Então, aquilo que se mostra na constelação, ao meu ver, é aquilo que é. Agora, o quanto que é possível para nós nos recolhermos
né? Como fala ali na história ali do sábio, quem é o sábio ali, né? No final, que consegue, né? Esse recolhimento ali, diferente do que chora nos destroços ou outro, né? Que coiceia. Então, esse eu vejo assim, é o grande trabalho que a gente faz quando faz uma formação, né? Esse exercício de ver a realidade e de se recolher sem correr assim, cair na tentação de interpretar aquilo que está vendo. E eu também gostaria de colocar, quando ele diz aqui, ó, deixa eu só, alguém está entrando aqui. Quando ele diz aqui, ó, é a grande alma que pensa e procura através delas. Então, não sou eu que estou procurando a verdade, não é o cliente que está procurando a verdade, é a grande alma que, através de mim como terapeuta e do cliente, traz a verdade. Então, vocês percebem que é um movimento que ele só passa por nós. É como se a gente se tornasse uma antena parabólica, né? Mal exemplificando, mas para captar aquilo que se mostra. E a gente não segura, a gente só dá passagem. E nesse dar passagem, eu entendo que o cliente também, ele toma aquilo que ele pode tomar. Porque muitas vezes a verdade está nua e crua, está se mostrando que só não enxerga quem não quer ver, né? Mas a gente pergunta para o cliente, o que isso te diz, o que isso te mostra, o que tu sente com isso? E a pessoa não vê. Então, também ter esse cuidado com o momento e com a capacidade que o outro tem de lidar com aquela situação naquele momento, também é muito importante. Então, nós somos apenas catalisadores, nós somos canalizadores e damos passagem para aquela informação que se mostra. Eu acho fantástica essa expressão, né? É a grande alma que pensa e procura através delas. É isso. Mais alguém quer falar alguma coisa? Bom, lembrem de erguer a mão quando vocês querem falar. E eu coloquei o Dani, a Fábio e o Deroni também de co-anfitriões, que daí vocês me ajudam a controlar, né? Se alguém pede a palavra, que eu não vejo, vocês me auxiliem aí. Vamos lá, então? Fenomenologia filosófica. Eu gostaria agora de dizer algo sobre a fenomenologia filosófica e a fenomenologia psicoterapêutica. Na fenomenologia filosófica, procuro perceber o essencial dentre a grande variedade dos fenômenos, na medida em que me exponho totalmente a eles com minha máxima abertura. Esse essencial surge repentinamente do oculto, como um raio, e sempre ultrapassa em muito o que eu poderia escogitar ou deduzir logicamente a partir de premissas ou de conceitos. Não obstante, ele nunca se revela totalmente. Permanece envolvido pelo oculto, como cada ser é envolvido por um não ser. Dessa maneira, considerei os aspectos essenciais da consciência, por exemplo, que ela atua como um órgão de equilíbrio sistêmico, ajudando-me a perceber imediatamente se me encontro ou não em sintonia com o sistema e se o que faço preserva e assegura o meu pertencimento ou se, pelo contrário, o coloca em risco ou suprime. Portanto, nesse contexto, a boa consciência significa apenas: posso estar seguro de que ainda pertenço ao meu grupo. E a má consciência significa: receio não fazer mais parte do grupo. Assim, a consciência pouco tem a ver com leis e verdades universais, mas é relativa e varia de um grupo para outro.
Reconheci igualmente que essa consciência reage de um modo totalmente diverso quando não está em jogo o direito de pertencimento, como acabo de descrever, mas o equilíbrio entre o dar e o receber. Ela reage também de forma diversa quando vela pelas ordens da convivência. Cada uma das diversas funções da consciência é dirigida e imposta por ela por meio de diferentes sentimentos de inocência e de culpa. Contudo, a principal diferença que se evidenciou nesse contexto é a que existe entre a consciência sentida e a consciência oculta. Com efeito, verifica-se que, justamente por seguirmos a consciência sentida, atentamos contra a consciência oculta. E, embora a primeira nos declare inocentes, a segunda pune esse ato como culpa. A oposição entre essas consciências é a base de toda tragédia, o que, no fundo, nada mais significa do que uma tragédia familiar. Ela provoca os enredamentos sistêmicos responsáveis por doenças graves, acidentes e suicídios. Essa oposição é igualmente responsável por muitas tragédias de relacionamento, quando uma relação entre um homem e uma mulher se desfaz, apesar de um grande amor recíproco. Continuo? Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta com relação a isso. Se vocês conseguiram entender o que foi falado ali. Olha, eu confesso que eu acho assim um texto bem complexo de entender e já li, meu livrinho tá todo amassadinho aqui, porque eu já li, reli e eu fico assim, meu amigo, que esse cara vai num nível de profundidade que é difícil acompanhar. Ele é filósofo, né? Puxa vida! Ô, Derani, dá o É, sufoco, Derani. não, eu não vejo que. Eu acho que a linguagem dele é abstrata, entende? Não é nem que vá tão fundo, mas é uma linguagem abstrata. Uma linguagem ampla, né? Fica a forma, porque quando a pessoa usa mais figuras de linguagem, fica mais fácil. Mas assim, ele fala de uma forma bem abstrata. Bem, eu vou colocar como eu sinto, como eu interpreto, como eu percebo esse texto, né? Quando ele fala dos aspectos essenciais da consciência, que atua como um órgão de equilíbrio sistêmico, o que que ele está dizendo aqui? Que quando eu estou na consciência da necessidade do pertencimento, eu vou tá me emaranhando com algumas questões, que é como ele coloca aqui no final, ó. Quando entra em oposição a minha necessidade de pertencimento com o sentimento de culpa ou de inocência, por exemplo, aí começam os emaranhamentos. Então, a questão filosófica que o Bert coloca é exatamente a questão de as ordens do amor sendo vivenciadas na consciência leve ou na consciência pesada, é que vão gerar emaranhamentos ou não. É assim que eu entendo essa forma como ele expressa aqui. Não sei se no módulo passado foi trabalhado esses conceitos de consciência leve e Ainda consciência pesada. não, ainda Ainda não, não. ainda não. Porque eu acho bom a gente dar uma palhinha aqui do que isso significa para facilitar o entendimento desse texto aqui. É, porque ele é um texto realmente que exige mais atenção, né? Porque a gente normalmente entende, né, consciência leve quando está tudo bem, eu sei que eu agi certo, então a minha consciência está leve, está tranquila. Ou consciência pesada, quando eu faço alguma coisa errada e minha consciência fica me acusando. Mas, sistemicamente falando, sobre essa ótica, assim, essa égide das ordens do amor, é um pouco diferente. A consciência leve e a consciência pesada. Né? E o conceito também de culpa e de inocência também é diferente. Né? Porque se a pessoa pertence a um sistema, dá um exemplo assim bem grotesco, tá?
a pessoa pertence a uma família de traficantes. Essa que já vem aquilo passando há várias gerações, todos são traficantes. E aí alguém na família resolve fazer diferente, não ser traficante, resolve ter um trabalho honesto, tudo. Pelo nosso parâmetro que a gente conhece usualmente de consciência leve, aquela pessoa estaria com uma consciência leve, porque ela está fazendo aquilo, agindo de forma correta, não está agindo contra a lei, enfim, né? E os outros estariam com a consciência pesada se tivessem aquele nível de alcance, né? Mas aqui, sistemicamente, a pessoa que não está no tráfico de drogas, que está fazendo outra coisa, a consciência que ele fala, a consciência sentida, aquela que a gente sente no dia a dia, é uma consciência que diz, eu estou certa, mas por que a coisa não anda para mim? Eu estou certa aqui. Mas a consciência oculta, aquela consciência oculta, que é a consciência que tem a necessidade do pertencimento, de pertencer àquele sistema do qual ela faz parte, ela se sente pesada. Ela se sente como se ela estivesse fazendo alguma coisa errada. Então, muitas vezes, o que acontece é que ou ela volta, né, desiste de ser honesta e volta para o crime como as outras, ou ela fica ali naquela situação e não consegue andar para frente porque a consciência oculta está ligada com aquilo. É como se ela tivesse culpada por alguma coisa. Sendo desleal, né? Sendo desleal. Então, o que precisa é ela honrar aquilo tudo e poder, então, dar um passo à frente e aguentar. Tem um texto do Hellinger, ele fala, aguentar a solidão de sentir a consciência realmente leve, mas aí num outro nível de leveza, não perante assim, essa necessidade de pertencimento, mas sim num nível mais elevado de uma consciência universal ou espiritual, como ele fala também, de achar que aquilo é certo. E eu acho que, não sei, mas talvez a maioria de nós já tenha vivenciado isso, né? De fazer coisas diferentes da família, ou fazer coisas diferentes de um grupo de amigos que frequentou um tempo e, de repente, começou a fazer coisas que achava melhor não fazer e sentiu um certo deslocamento, um certo sentimento de não fazer parte, aquilo incomodar. Então, é disso que ele está, é a isso que ele está se referindo aqui, quando ele fala com esse, ele joga com as palavras ali e meio que dá um nó, né? Mas tem que ter o glossário ali para a gente entendendo ali, destrinchando. E isso que eu ia propor, assim, que a gente fosse fazendo essa leitura assim, com esse tipo de esmiuçamento, né? Porque eu confesso, eu já li 3 vezes o livro e muitas vezes eu fiquei, gente, parece que isso aqui me confunde um pouco, né? É bem isso que tu falou, né, Fábio? E essa consciência oculta é o que a gente consegue ver no campo. No campo começa a gente perceber o que está oculto, que a pessoa não está percebendo, né? Vamos lá? Fenomenologia. Rogério tem uma pergunta, Rogério. Eu acho que é bem importante essas colocações que a Fábio fez, porque eu acho que as más interpretações das constelações estão justamente nesse invólucro aí, entre culpa, inocência, boa consciência e má consciência. Que quem não está dentro desse contexto interpreta pelas características legais, éticas e tal da sociedade, né? E não no pensamento sistêmico. Até agora acabei de receber uma notícia que dia 31 de outubro o TSJ vai julgar as constelações para ver se tira ou não tira do judiciário isso. Então, é justamente esse aspecto aí, dessa distorção de entendimento. O TSJ do Rio Grande do Sul? Não cheguei ali, eu só vi o título ali, não cheguei a entrar. Depois eu mostro. É Tribunal Superior de Justiça, né? Olha só, concluiu, Rogério? Uhum. Concluiu. Eu estava exatamente olhando para essa frase onde ele diz, né, a oposição entre essas consciências
a inocência e a culpa é a base de toda a tragédia. Que é isso que a Fábio falou, né? Quando nós entramos na consciência leve, é porque nós estamos nos sentindo de acordo com o sistema que nós estamos inseridos. E quando nós entramos na consciência pesada, é quando nós estamos indo contra os conceitos daquele sistema. Então, é sempre mais fácil a gente se sentir de consciência leve, mesmo quando esteja fazendo algo que não seja correto, mas que é tradição, que é parte naquele sistema. Vocês imaginem, eu acho que um exemplo bem atual é percebermos, por exemplo, como as famílias dos xiitas, né, dos muçulmanos, do jihad, do Hezbollah, como eles criam os seus filhos? Eles criam para ser heróis. E para ser heróis, eles precisam se entregar até o suicídio, precisam se entregar à morte. Então, um menino que cresce nessa cultura, ele cresce e se sente pertencente à família dele quando ele segue essas normas. Mas se por alguma razão no meio do caminho ele desperta a consciência dele, conhece uma outra filosofia, conhece algo diferente desse olhar, desse sistema, como ele vai ser considerado perante a família dele? Ele vai ser considerado alguém que não tem valor. Então, automaticamente, ele é expulso É onde núcleo acontece a desse tragédia, né? sistema. E aí, exato, e aí como é que essa pessoa, mesmo que ela esteja dando um passo importantíssimo na evolução humana, né, dando as costas para essa visão de mundo, ele vai se sentir com a consciência pesada. E se ele sair com a consciência pesada, ele vai começar a olhar para aquilo como é e vai tomar decisões diferentes. E esse conflito entre a nova escolha e aquela escolha anterior é que muitas vezes pode levar a pessoa a uma doença, né, a todas essas coisas que ele coloca aqui, como acidentes, suicídios e tal. Então, muitas vezes a pessoa fica vivendo algo que ela é contra, que ela não concebe, que ela não aceita, mas para se sentir queridinha pela família. E quando eu digo queridinha, é queridinha mesmo, no sentido de eu quero que essa pessoa fique comigo, né? De ser querida, né? Do verbo querer. E quando ela faz algo diferente do sistema, então, à medida em que ela se diferencia, ela se liberta. Mas isso tem um custo. E esse custo é que muitas vezes, aí vem a colocação que a Fábio fez no começo, né? Que a consciência leve e a consciência pesada, na questão sistêmica, é diferente daquilo que nós consideramos consciência leve e pesada na questão religiosa, filosófica. Por isso que ele coloca aqui a fenomenologia filosófica e sistêmica, psicoterapêutica. A diferenciação está ali. Assim que eu entendo. Mas é um texto bem que faz pensar, né? Mas Sim. juntos nós pensamos mais e melhor, né? Exato. Olha, muito importante esse estudo, muito importante a gente trazer isso e que nossa formação possa simplificar a compreensão dessas coisas, porque talvez tivesse até um linguajar bem mais simples para dizer essas coisas, né? Claro que É isso veio filósofo, né? veio lá da Alemanha e tudo mais, mas podemos simplificar o bagulho. Vamos lá. Então vai, Tiana. Fenomenologia psicoterapêutica. Esses conhecimentos, porém, não resultaram apenas da percepção filosófica e da utilização filosófica do método fenomenológico. Foi necessária ainda uma outra via de acesso, a do saber por participação. Essa via se abre através das constelações familiares, quando acontecem sob um enfoque fenomenológico.
O cliente escolhe arbitrariamente entre os participantes de um grupo representantes para si próprio e para outros membros significativos de sua família, por exemplo, seu pai, sua mãe e seus irmãos. Estando interiormente centrado, o cliente posiciona os representantes no recinto, relacionando-os entre si. Através desse processo, o cliente é surpreendido por algo que subitamente vem à luz. Isso significa que, no processo da configuração da família, ele entra em contato com um saber que antes lhe estava vedado. Um colega me contou recentemente um exemplo do fato. Na constelação de uma família, evidenciou-se que a cliente estava identificada com uma ex-namorada de seu pai. Posteriormente, ela interrogou o pai e outros parentes a respeito, mas todos lhe garantiram que estava enganada. Alguns meses mais tarde, seu pai recebeu uma carta da Bielorrússia. Era de uma mulher que tinha sido seu grande amor durante a guerra e descobrira seu endereço depois de uma longa procura. Mas este é apenas um lado, o do cliente. O outro lado é que o representante, logo que é posicionado, começa a sentir-se como a pessoa que representa. Às vezes, chega a experimentar sintomas físicos dela. Presenciei casos em que o representante ouviu intimamente o nome da pessoa. Tudo isso é experimentado, embora os representantes saibam somente qual é a pessoa que estão representando. Portanto, no trabalho com as constelações familiares, fica evidente que entre o cliente e os membros de seu sistema atua um campo de força que é dotado de saber e o transmite através da simples participação, sem mediação externa. O mais surpreendente é que também os representantes possam conectar-se com esse conhecimento e com a realidade dessa família, embora nada tenham a ver com ela e nada possam saber sobre ela. O mesmo se aplica naturalmente e de modo especial ao terapeuta. Mas a condição para isso é que tanto ele quanto o cliente e os representantes estejam dispostos a defrontar-se com a realidade que pressiona por manifestar-se e a dizer sim a ela, tal como é, sem intenções, sem medo e sem recorrer a teorias ou experiências anteriores. Nisso consiste, aliás, a postura fenomenológica aplicada à psicoterapia. Aqui também a compreensão é obtida por meio da renúncia, do abandono de intenções e medos e do assentimento à realidade, tal como se manifesta. Sem essa postura fenomenológica, sem a concordância com o que se manifesta, sem interpretações, atenuações ou exageros, o trabalho com constelações familiares fica superficial, sujeito a desvios e destituído de força. Continuo? Alguém tem alguma colocação sobre alguma coisa dita aqui nesse parágrafo? Bom, um comentário. Ele fala aqui que ao cliente posicionar as pessoas e do jeito que ele posiciona, fazendo uma relação entre os membros da família, ali se manifesta inconscientemente coisas, né? Que são coisas que estão no oculto, que não está na consciência clara dele, e que ao fazer esse movimento ele já começa a mostrar coisas, né? E a gente pede sempre para as pessoas colocarem no lugar que ela acha que é o lugar do campo, né? Eu acho importante aqui a gente fazer um parênteses. Eu tenho estudado bastante a questão da epigenética e da transgeracionalidade, né? E sem aprofundarmos um pouco essas duas visões, fica um tanto difícil compreender como essa informação se mostra no campo fenomenológico, por onde ela vem, como ela se manifesta. Então,
quando nós começamos a estudar um pouquinho sobre a epigenética e a transgeracionalidade, o que que nós observamos? Que à medida em que nós somos descendentes geneticamente de alguém, nós carregamos em nós, no nosso DNA, todas as informações que foram vivenciadas antes de nós. Então, essas informações, elas estão contidas no nosso código genético. Então, na verdade, nós sabemos tudo o que foi vivenciado pelos nossos ancestrais. Porém, nós não sabemos que sabemos. E quando é expresso, quando é expressa essa informação que está representada no inconsciente da pessoa que está aberta a constelar, por isso que às vezes a pessoa pede uma constelação e a constelação não anda. Por quê? Porque a constelação, para andar, ela vai depender da abertura do cliente, do paciente, para deixar que aquela informação que está contida nesses registros possa se expressar. Então, quando a gente diz nós sabemos tudo, mas não sabemos que sabemos, é isso. Então, muitas vezes uma coisa aconteceu lá na quarta, quinta geração atrás, que nunca ninguém falou, nunca ninguém expressou. Mas como que eu estou leal a uma história que nunca ninguém contou? Mas essa história tem um registro aonde? E aí a gente vai fazer a constelação, aquele campo se mostra, o fenômeno se expressa, né? A grande alma, né, nos usa e permite que essa informação se mostre, e quando isso se mostra, algo importante vem à tona, e muitas vezes a compreensão de que lugar eu estava presa. Mas como assim? Eu nunca ouvi nada sobre isso. Na minha família nunca ninguém contou. E aí, depois de um tempo, a pessoa às vezes liga para a gente e diz assim: bah, tu nem sabe. Aí, um mês, dois depois, teve uma reunião de família lá e alguém lembrou da história lá do tataravô. Ou veio, alguém está fazendo a cidadania e foi pesquisar, né? E aí vem a informação. Então, quando nós estamos fazendo um trabalho sério, que nós conseguimos também favorecer que o cliente se sinta aberto, se sinta acolhido. Quanto mais confiante ele estiver, mais ele se abre. E quanto mais ele se abre, mais essas informações ocultas, inconscientes ou subconscientes podem se projetar neste campo. E aí, de que forma o representante acolhe essa informação? Até pelos neurônios espelho. Porque a informação vem, ele integra e manifesta. Então, por trás de uma informação fenomenológica, tem muita coisa. E é por isso que ela precisa ser levada tão a sério. E estudar é muito importante, porque o ser humano é mais complexo daquilo que a gente pode ver. Tem coisas misteriosas aí também. Porque como é que a gente explica, por exemplo, que um filho adotivo seja leal a coisas do sistema adotivo? Se não tem nem a genética ali. Sim, que daí tem a influência do sistema, né? Porque o Hellinger fala que quem sofre influência, né? Quem sofre influência? As familiares diretos, pessoas que sofreram, que foram vítimas de alguma coisa por parte da família, e pessoas que fizeram alguma coisa de ruim para a família, e também pessoas que a família fez alguma coisa de bom, e pessoas que fizeram alguma coisa de bom para a família. Se a gente, então, assim, a gente vê
que o ciclo sistêmico já se expande bem mais, bem mais. E tem um livro do Hellinger, agora não lembro qual é, que ele fala o campo sistêmico nada mais é do que o campo espiritual. Não no sentido de receber espírito, não nesse sentido, sim. mas dessa espiritualidade, né, que tá no ar, que tá em algum lugar, dentro de cada um de nós também. Porque a palavra sistêmica, ela representa o todo, né? Então, de alguma forma, é o espiritual. É o todo. Só não podemos Só incorporar. 22h27 agora. E tanto que a questão também, que, por exemplo, quando nós estamos atuando num campo organizacional, não tem laço de consanguinidade. Mas a pergunta é, qual o script, daí a gente entra numa outra área, né? Qual o script que pega as informações que são importantes, herdadas geneticamente para essa pessoa, e coloca de frente ou conjuntamente, né, com um script que se encaixa perfeitamente. Então, são muitas nuances, né, que isso que exige mais estudo, né, de cada um de nós e cada vez mais. Temos mais 2 minutos, eu acho que não vale a pena começar o próximo texto, né? Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação sobre isso? Fala, Aline. Abre o teu volume, só um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo abrir por aqui. Ativa o teu som. No cantinho de baixo, no teu celular ou no computador, tem um microfone que está com vermelho com um risquinho em cima. Aqui. Aí. Fechou de novo. Deu? Deu. Interessante ali vocês falando sobre o espiritual. Todo mundo pergunta, né? E a orientação que a gente tem é que não se trata, a constelação não se trata do espiritual, né? Mas assistindo a série, acho que todos assistiram, né? Uma Nova Mulher, lá quando ele inicia, eles mencionam do lado espiritual. Daí tu fica meio assim, né? É espiritual ou não é espiritual? Porque o indicativo não é espiritual, é constelação, é sistêmico, e lá no filme, para quem vai assistir, menciona o lado espiritual. E aí, como é que fica assim esse conflito para te explicar? Porque, por exemplo, uma pessoa evangélica não acredita no espiritismo. E vai surgir enfim, de outras igrejas. E aí, como é que a gente se sai dessa? Eu acredito que tem a ver com aquilo que eu comentei no início, né? Nós temos uma grande tendência de confundir o espiritual com o espiritismo. E nós somos seres espirituais, né? A base da nossa experiência nesse plano, seja qual for a religião que a pessoa tenha, é a espiritualidade, né? Então, eu acredito que o cuidado que é preciso ter é de não categorizar a constelação como parte de uma religião, certo? Por quê? Porque a primeira regra das ordens do amor, qual é? Pertencimento. Então, se eu categorizar, eu sou espírita, então, para mim, eu vou trabalhar com a constelação dentro da linha espírita, né? O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar excluindo os evangélicos, por exemplo, né? Ou então, vou trabalhar dentro da linha judia, né? Da religião judaica, e daí eu vou estar excluindo os muçulmanos ou os cristãos. Então, no meu ponto de vista,
existe, obviamente, qualquer um que olhar para uma constelação atentamente vai perceber que existe sim a espiritualidade por trás. Mesmo porque nós nos consideramos esvaziarmos de nós mesmos para nos preenchermos desse vazio que é a força criadora. Agora, daí a conduzir para um lado religioso é que está o problema, do meu Saiu? ponto de vista. Sim, eu concordo e eu entendo também que se a gente for falar aonde que estão vibrando esse campo de informações, nós podemos dizer que isso está no plano espiritual. Podemos dizer porque está no campo da energia. Nós somos um espírito, nós somos energia. O que a gente precisa saber separar é que na hora que uma pessoa está representando, ela não está incorporada. Isso. Na hora que ela está representando, ela está percebendo a energia do campo de alguém. Ela está sentindo através dessa ferramenta sensorial, ela começa a sentir, né? Aí tem gente, mas isso é o espírito do meu pai que está aí? É como tu falou, mas o teu pai está vivo, o espírito dele saiu, deixou só o corpo lá e veio para cá, né? Não vamos dizer assim, é energia, então isso cabe a gente dizer que é uma coisa espiritual, mas não é incorporação. Acho que isso fica bem fácil da gente entender que ao eu estar representando uma pessoa falecida, eu não estou incorporado. E não há espaço para isso também, porque eu já vi isso acontecer. Eu não deixo, não há espaço para isso. É simples, me diz o que tu está sentindo, vamos lá, não entra tão fundo, porque tem gente mais sensível, não deixa calma, só preciso da informação, não preciso do teatro, né? Isso que eu queria colaborar. Separar espiritualidade de religião. Espiritualidade é uma coisa, religião é outra. Rogério? Eu acho o seguinte também, falar entre nós, a palavra espiritual é uma coisa. Agora, aqui é muito complicado mencionar essa palavra, justamente por causa dessas confusões que as pessoas fazem, né? Os conceitos são muito confusos, muito díspares. Então, eu não acho adequado isso, assim, dar esse Concordo jeito. contigo. Acho bom falar energia. A Aline respondeu a tua pergunta, ficou um pouco mais claro. Outra coisa que tem mais, já passamos 4 minutos, mas eu queria só fazer um comentáriozinho. Dependendo do lugar no qual nós estamos atuando, é importante que o constelador também, quando eu entro na casa de alguém, quando eu entro na escola de alguém, no consultório de alguém, eu sou a menor ali. Vocês concordam comigo? O dono da casa, o dono do espaço é maior do que eu nessa hierarquia. Então, quando eu entro num espaço, eu preciso respeitar as regras daquele lugar. E acredito que seja essa a confusão que está acontecendo no judiciário. Porque existem várias formas de constelação, certo? Tem a constelação técnica, tem aquela constelação a nível de alma, tem a constelação espiritual, tem a constelação Cosmic Power, agora a Sophie está trazendo essa questão da reencarnação para as constelações. Então, existe uma esteira muito grande que justamente eu sinto que o Bert foi tão inteligente que ele foi dando recursos para que a gente possa trabalhar em cada local. Como é que eu vou chegar no judiciário e vou fazer uma Cosmic Power? Como é que eu vou chegar no judiciário e vou fazer uma constelação reencarnacionista? Onde eu vou trabalhar uma constelação multidimensional? Onde nós vamos trabalhar várias dimensões dessa pessoa.
desse sistema. É lógico que ela não vai ser acolhida. Mas se eu estou entrando no judiciário, eu tenho que entrar com uma constelação técnica. Eu não posso entrar numa organização, eu trabalho bastante com organizacional. Eu não posso entrar numa organização e ter a linguagem que eu tenho na constelação familiar. Por quê? Porque dentro daquele sistema eu sou a pequena. Eu preciso me adaptar àquele sistema. Se nós conseguirmos, como terapeutas, respeitarmos a forma como aquele sistema é elaborado, metade das confusões terminam. Vocês, o que vocês acham, Dani? Faz sentido, né, Zé? Tu tá falando uma coisa que faz todo sentido para mim. Exatamente. O problema é que as pessoas entram e querem levar todo o referencial e a linguagem de fora, né? Sim. Fábio, como tu sente isso? Concordo. Isso aí mesmo. Faz sentido, né? Se nós respeitarmos a evolução que o próprio Bert teve, como é que ele começou? Ele começou com a constelação técnica. A pessoa nem se mexia do lugar. Ele mandava fazer alguma coisa. Ele dizia, ele sentia o próximo movimento necessário e ele pegava a pessoa e botava lá. Aí foi evoluindo, por quê? Porque o campo foi se abrindo, a ponto de agora a Sophie estar nesse movimento muito mais espiritual, né? E existe um campo para isso? Claro que existe. Por quê? Porque tem pessoas que já têm um entendimento diferenciado, já aprofundaram o seu olhar. Mas eu não posso chegar para uma criança e dar um conteúdo de uma faculdade. Então, acho que se a gente souber perceber o ambiente no qual nós estamos inseridos e atuando, nós vamos respeitar a linguagem, nós vamos respeitar a hierarquia daquele lugar, né? E com esse respeito, nós vamos estar respeitando o que o Bert nos deixou. Assim É isso que acontece, isso que acontece no judiciário, acontece em todo o campo corporativo também. é isso. É isso aí. Existe uma coisa na linguística que se chama adequação linguística. Então, para cada lugar que tu tá, tu tem que falar a linguagem daquele lugar, né? Porque senão não vai ser comunicação não compreendido, ocorre. vai ser mal interpretado, dependendo, não vai ser compreendido, em outros vai parecer boçal, em outros vai parecer um alienígena, enfim. Então, Isso não é muito fácil. Eu mesmo tenho ambientes que eu, sem me dar conta, eu levo outras linguagens, né? Isso não é assim tão simples. é um aprendizado, né? Aprendizado. Estamos todos a caminho, né? Mas juntos fica mais fácil, né? Sem dúvida. É o nosso lema, né? Deixa eu convidar vocês para no dia 24, a terça-feira, acho que é próxima terça-feira, nós vamos fazer uma live aqui também pelo Zoom e vamos falar sobre o que vai ser o assunto do próximo módulo, que vai ser o campo morfogenético, né? Vamos conversar um pouco sobre o campo, vamos trazer assim, algumas perguntas, algumas coisas para a gente preparar o nosso módulo já, para a gente já ficar se ligando no que vem chegando aí. Então, quem quiser convidar, vai ser uma live aberta. Quem quiser convidar um amigo, uma amiga, alguém que queira conhecer, alguém que queira saber mais, né? A gente vai estar fazendo esse movimento, então, a partir das 8, não sei se está tudo bem às 8 horas. Para mim tá. Porque daí a gente pode falar uma hora e pouquinho, não entramos tanto lá, agora já é quase indo para as 11 horas, né? E no outro dia a gente acorda cedo. Então vou botar ali no grupo, vou colocar no Instagram, todos nós aqui vamos compartilhar no Story, e quem quiser convidar pessoas para
participar. É uma conversa que sempre tem um conteúdo assim bem enriquecedor, que nem a de hoje. Eu adorei essa de hoje. Eu também. Essa de hoje a gente vai ver qual a periodicidade que a gente vai continuar essa leitura também, né? Vamos Eu combinar. adoraria. Vamos botar no grupo, né? Eu adoraria que a gente Combinado. tivesse assim, 15, 15 dias, sei lá, tivesse uma periodicidade para a gente dar segmento no conteúdo, né? Mas a gente vai falando conforme todo mundo trabalha, todo mundo tem suas coisas, vamos se adequando. Isso aí. E se alguém ficou com alguma questão, com alguma dúvida, né, da nossa leitura de hoje, anota, né? E no nosso próximo encontro, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Tá bom? Ou coloca no grupo ali também, né? Que a gente, quando tem um tempinho, a gente pode ler, pode responder, né? Beleza. Então, agora, para nós encerrarmos, vamos fazer uma foto! Uma foto, peraí, só um pouquinho, que eu vou dar um print aqui na tela. Então, agradecendo a Tiana pela leitura também, né, fazendo uma cara bonita aí. Márcia, aparece, Márcia. A Fábio parece uma astronauta. Está nas alturas. Então tá, gente. Deixa eu fazer a foto aqui, porque o print vai pegar uns pela metade, então eu vou fazer uma foto legal mesmo. Aí, depois eu posto lá no nosso grupo. Uma boa noite a todos, uma gratidão imensa pela nossa partilha, que a gente possa Foi bem levar legal. isso para a nossa vida além consultório. Beijo. Tiana, grato pela leitura. Ah, verdade. Imagina! Aliás, uma excelente Imagina. leitura. Excelente. Obrigado. Beijo, As ordens. gente. Tchau, até Tchau. mais. Tchau. Até. Ah.